Olá pessoal, estamos novamente aqui com o nosso curso de Desenvolvimento de Habilidades Cognitivas, hoje vendo a aula 11, que refere-se ao início da nossa discussão sobre os fatores gerais da inteligência, do raciocínio e da compreensão. Bom, existem dois termos hoje muito usados popularmente dentre as diversas definições de inteligência. Um deles diz respeito à inteligência fluida, que é a nossa capacidade de raciocinar, estabelecer relações, correlações, generalizações em função de problemas novos que nos aparecem, para os quais nós não temos uma solução previamente aprendida. Essa é a inteligência fluida, essa é a capacidade hoje que os grandes educadores costumam pesquisar e buscar nas pessoas, essa capacidade de estar preparado para resolver problemas novos sobre circunstâncias e variáveis que nós não aprendemos ainda. Esse é um fator muito valorizado hoje da inteligência e uma corrente chama isso de inteligência fluida. A outra inteligência que nós já conhecemos é a chamada inteligência cristalizada, que é a capacidade de raciocinar, resolvendo problemas para os quais nós já desenvolvemos um esquema de solução. Aprendemos isso, ou seja, na escola, na vida, no nosso cotidiano, está armazenado na memória. Refere-se ao nosso aprendizado, formal, escolar e cultural, que nos capacita a resolver problemas sobre o esquema mental, intelectual que a gente já utiliza para resolver. Obviamente essa inteligência é muito importante, mas a inteligência fluida é o que devemos buscar desenvolver mais, porque nos prepara para o novo, nos prepara para o que está por vir. Do ponto de vista das operações mentais que dão base ao processo da inteligência de compreensão, elas são múltiplas. Aqui eu listei algumas delas, nós vamos ver no nosso material teórico também, uma por uma, nesses elementos. Elas se dividem em diversas facetas, em diversos... há educadores que colocam isso separado, como vocês já sabem, inteligência verbal linguística, matemático-lógica, espacial, sinestésico corporal. Só que aqui elas estão agrupadas para que a gente entenda o que compõe a nossa capacidade de compreensão, o que compõe a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de estruturar o nosso pensamento e que define o quão inteligente a gente é para realizar desafios, resolver problemas novos que aparecem na nossa vida e na nossa profissão. Essas capacidades são de apreensão da informação, localizá-la, aprendê-la, compreendê-la, correlacionar essas informações, identificando padrões diferentes, compará-la, generalizá-la, que é deduzir, abstrair, pensar mentalmente sobre elas, raciocinar sequencialmente, ou seja, uma coisa que vem depois da outra, uma ordem, uma causalidade, e ser capaz de armazenar uma grande quantidade de informações na área de trabalho para que a gente possa utilizá-las na solução de problemas, antes que elas definitivamente fiquem na memória de longo prazo. Cada um desses itens, alguns desses itens nós já trabalhamos aqui no curso, outros ainda vamos trabalhar. Mas vamos só mostrar para vocês como esses componentes são importantes no conjunto da nossa inteligência. São coisas simples, mas que no seu conjunto, uma integrada à outra, uma aliada à outra, vão desenvolvendo nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir e, portanto, de resolver problemas, que é o que nos qualifica para a profissão. Veja, repito para vocês, tá? A capacidade de resolver problemas, novos problemas, é a maior competência profissional hoje buscada em todos os âmbitos, em todos os setores, em todos os lugares. Nós nos prepararmos para isso é importante. E conhecer a estrutura mental que leva a essa capacidade de resolução de problemas é um elemento importante para a gente chegar lá. Vamos ver um pouco desses itens com exemplos práticos. Aqui eu vou dar um de cada um, vocês vão ver lá no material teórico vários outros exemplos para vocês se exercitarem sobre esses elementos, essas operações mentais. Começando com as operações mentais abstratas. Olha como é simples, mas isso compõe os problemas reais da vida. A base de raciocínio, é levada depois aos problemas reais. Veja um exemplo aqui de um raciocínio abstrato. Nós temos aqui um triângulo e depois um triângulo envolvido por um círculo. E ele pergunta, tendo aqui um quadrado, qual seria a figura correspondente a esse quadrado dentre as alternativas que estão ali. Muito fácil de ver isso daí. Por quê? Há uma correlação. Primeiro, o que está posto? Figuras geométricas. Depois, uma inserida dentro da outra. Esta é a correlação. Se um triângulo está inserido num círculo, o quadrado, para estar semelhante por analogia, o quadrado deve estar também inserido num círculo. Então fica fácil responder isto, a resposta correta, facilmente podemos ver a resposta A, o círculo envolvendo o quadrado. Nem sempre é tão simples assim. Vamos, por exemplo, para outra figura aqui.
nós temos várias circunferências ali e uma correlação entre uma circunferência e a outra. E quais desses elementos seria o elemento que está pedido aqui? No primeiro, você tem que analisar que são 3 círculos, certo? E essas três circunferências, uma está toda desenhada, ou seja, está sólida, as outras estão abertas, e essa correlação você tem que ser capaz de fazer. Embaixo você tem uma outra figura, você tem retângulos. Né? Qual seria a resposta correta? Né? No primeiro momento você pode levar a pensar que seria a D, mas a D não são retângulos, são quadrados. A E certamente não, porque não envolve mistura o círculo com o quadrado, e a analogia não misturava isso. Então, você tem claramente um padrão bem definido que você consegue identificar pela figura geométrica, pela posição das figuras geométricas, pela espessura das linhas e pela solidez do equipamento, você consegue saber que ali a resposta correta é a resposta B. Continuando do raciocínio abstrato para o raciocínio numérico, você vê, por exemplo, sequências de números, 3, 6, 9, 12, 15. Na hora a pessoa já percebe que é um padrão, identifica. Está 3 a mais, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12, e assim vai. E você consegue saber que os próximos números são 18 e 21. Só que depois isso pode complicar um pouco mais, 4, 7, 16, 10. Você tem que buscar outras formas de identificar padrão. Esse exercício parece uma coisa boba, mas na vida isso tem uma importância enorme. A nossa capacidade de identificar padrões. A segunda linha, por exemplo, ela agrupa de 3 em 3, 4, 6, ou melhor, pula de 2 em 2 o padrão. Se você procurar padrão linear, não vai encontrar, mas se você procurar de 2 em 2, você encontra. De 4 para 6 dá mais 2, de 6 para 8, pulando aqui, de 4 para 6, 6 para 8, de 8 para 10. Então essa aqui deve ser 12. Agora, essa aqui, 7 para 10 dá 3, 10 para 13 dá mais 3, então 13 para cá vai dar 16. A identificação de padrão é algo que a gente deve buscar reconhecer. E cada exercício desses tem um padrão diferente. E a sua capacidade de achar o padrão, entende? Define parte da sua capacidade de raciocínio lógico dentro do processo. O raciocínio espacial, o penúltimo raciocínio, é mais interessante ainda, porque ele coloca em movimento. Você tem esse quadrado aqui, que quando você vira ele para cá, essa bolinha cai aqui. Quando você vira ele de novo, né, esse X aqui que estava aqui em cima vem para cá. Então você vai girando a figura geométrica, identificando. E se você é capaz de girar nessa mesma direção que foi girado, a bola para cá, porque ela caiu aqui, o quadrado para cá, ele vai cair para cá e você vai saber exatamente qual é a figura que tem lá embaixo. Quer dizer, uma figura que teria que ser esse quadrado para cá, né, que seria a queda, o movimento correto do raciocínio espacial. Você conseguir raciocinar em movimento. E por último, o raciocínio verbal, onde você usa a sua capacidade de léxico, lembra da aula do dicionário cerebral? Usa o conhecimento das palavras que você tem e as correlações. E são correlações muito simples, né? O dia está para a noite, como o claro está para o escuro. O tapete está para o chão, como o quadro está para a parede. E depois pode ficar um pouco mais complexo. Você pode colocar a esperança está para o futuro, o arrependimento está para a culpa, entende? Para a correção. Olha as correlações, que interessantes. Arrependimento tem a ver com culpa, mas não é isso que está na frase. Na frase está esperança e futuro. Arrependimento, obviamente, faz correlação com o passado. Exercícios simples, verbais, espaciais, numéricos, lógicos, abstratos, mas no conjunto envolvem raciocínio, indução, generalização, comparação, analogia, identificação de padrão, identificação de sequência. Né? Todos esses elementos são fundamentais para você desenvolver a sua capacidade cognitiva e a sua inteligência. Leiam o texto que vocês vão ter mais exercícios lá e vão entender a importância de vocês identificarem o padrão mental que vocês têm sobre esses elementos da sua inteligência. Até a próxima aula.